Vamos retornando, galerinha, para o nosso segundo momento da nossa aula de hoje de sistemas operacionais. Nesse primeiro bloco, nessa primeira aula, nós falamos sobre os sistemas operacionais embarcados. A gente tinha muita coisa para falar sobre esse tipo de SO, tá? E agora nós daremos continuidade com outro tipo de sistema operacional, que são aqueles de tempo real. A gente já até tinha conversado um pouquinho sobre eles em outras aulas, mas agora a gente vai trazer mais exemplos para a gente entender melhor, tá bom? Então vamos lá, galerinha. Pessoal, os sistemas operacionais de tempo real, como o próprio nome já diz, tempo real, um dos fatores principais que caracterizam esse tipo de sistema operacional é o tempo. Tá? É o tempo de resposta, é o tempo que o aparelho, que o componente eletrônico recebe a informação, processa e retorna. Tá? Esse tempo de processamento e de retorno da informação é essencial, é fundamental para um bom sistema operacional de tempo real. Ok? Então, galerinha, os sistemas operacionais de tempo real, eles são uma categoria especial de sistemas operacionais. Eles são voltados para aplicações onde é essencial a confiabilidade e a execução de tarefas em um prazo compatível com a ocorrência de eventos externos. Então, já tem um prazo específico, tem um tempo definido para cada coisa. E ele tem que obedecer esse tempo. Tem que obedecer esse tempo cronológico mesmo, tá? Para dar um retorno. Olha aqui, nós temos um exemplo muito sério, que é o caso de aparelhos de UTI, tá bom? Olha aí, por exemplo, se um paciente de UTI ocorrer uma variação muito importante nos seus batimentos cardíacos, o monitor cardíaco desse paciente, ele deve ativar um alarme em poucos segundos. Não dá para esperar 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, porque o tempo para esse tipo de aparelho de UTI é essencial, certo? Não dá para esperar. Tem que ser o mais rápido possível a resposta. Então, para esse tipo de aparelho, é necessário um sistema operacional dedicado. É preciso um sistema operacional que tenha um processamento muito rápido, que ande muito grudadinho aí com o tempo pré-definido. E aí vocês já fiquem ligados que quando a gente fala de aparelho médico, principalmente de aparelho de controle de UTI, a gente vai encontrar sempre sistemas operacionais de tempo real, certo? Porque questões de minuto é muito tempo, tá? Para poder salvar uma vida. Então, não dá para perder tempo nesse tipo de aparelho. Aqui nós temos o exemplo desse tipo de aparelho, tá? Que ele mede a variação dos batimentos cardíacos e monitora esses batimentos. Então, de acordo com determinado tipo de paciente, essa informação é muito importante para que esse paciente permaneça em um bom estado de vida. Outro exemplo essencial, tá, a utilização desse tipo de sistema operacional de tempo em real, são os sistemas operacionais voltados para aviões, tá? Se um avião em um voo com um piloto automático desviar da rota, o controle do avião deve corrigir imediatamente essa rota, retornando o avião à rota original. Então, imaginem que por algum problema, por algum motivo, por exemplo, o piloto precisou se desviar da rota. Ele se desviou da rota, mas depois colocou no piloto automático. O piloto automático ele consegue identificar a mudança da rota e consegue estabelecer essa rota muito rápido mesmo. Uma aluna do turno da manhã, ela deu um outro exemplo também muito interessante, que também é o controle, controle de mísseis. Controle de mísseis também utilizam também esse tipo de sistema de tempo real, por exemplo. É um outro exemplo também que pode ser visto.
Há muitos detalhes em um sistema operacional de tempo real que merecem ser apresentados. O principal deles é que as rotinas de processamento, elas são bastante especializadas e curtas. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Se lembram quando a gente conversava? Eu não me recordo se era com vocês ou era com o pessoal do turno da manhã, que eu ministrava análise lógica de programação. Não, era com vocês mesmo. Análise lógica de programação. E eu sempre falava, pessoal, vamos ter cuidado com as programações, olha a quantidade de código, olha a quantidade de linhas de código. No início, a gente fazer um código com 10 linhas, uma programação com código de 10 linhas, é show de bola, né? Não tem problema nenhum, é curtinho. Rapidinho o compilador analisa, interpreta e dá tudo certo. Mas aqui, nesse tipo de sistema operacional de tempo real, as rotinas precisam ser curtas. A programação ela precisa ser o máximo enxuta possível. Não dá para ficar tendo um monte de redundância aqui, não. Tá? Porque o tempo que o computador, o tempo que o sistema operacional lê cada linha de código, é tempo que é gasto, talvez, sem necessidade. Então, precisa ter um processamento, as rotinas precisam ser especializadas, serem curtas, pois devem executar a tarefa no menor tempo possível. Esse aqui é o objetivo, tá? Esse aqui é o objetivo, galerinha. A gente precisa ficar muito atento. Quando a gente fala de um sistema operacional de tempo real, a gente está falando do tempo de processamento. O tempo que ele recebe a informação, processa e dá o retorno. Então, se tem um código de 1000 linhas de código, e que esse código foi enxugado, né? A gente enxugou esse código para 600 linhas de código, por exemplo, de 1000 para 600, esse software, esse sistema operacional vai conseguir processar muito mais rápido. Ele vai deixar de ler 400 linhas de código toda vez que for executado. Estou sendo bem exagerada mesmo, só para a gente entender o exemplo, tá? Então, pessoal, aqui o fator tempo é crucial para esse tipo de SO. Há um forte paralelismo na execução das atividades em um estabelecimento de prioridade. Então, esse tipo de SO, ele fica ligado a todo momento no que se diz respeito à prioridade. Se tem uma atividade de maior prioridade, ele já cancela todo mundo que está na fila e coloca de prioridade na frente, certo? Muito bem, né? O pessoal aqui de Nazaré do Piauí estão ativos, ligadinhos na aula. Muito bem, galerinha, muito bem mesmo. E aí, pessoal, retornando aqui para o nosso bate-papo, esse tipo de sistema operacional é extremamente importante que ele priorize, que ele tenha atividades que são altamente de prioridades. A divisão de tarefas em rotinas especializadas requer que haja alguma forma de sincronismo, troca de informações entre eles. Algumas estruturas comuns, também como troca de informações, são mostradas como 2 exemplos. Essas trocas de informações, elas podem ser organizadas de 2 formas. Através de semáforos ou flags. Aqui, esse semáforo, pessoal, não é o semáforo das ruas, não, viu? Não é o semáforo das ruas nem das avenidas, não. É uma forma que tem para poder realizar a troca de mensagens entre rotinas do sistema operacional, que ele chama de semáforo. Porque quando uma é acionada, a outra aguarda, depois que a outra foi chamada, a outra deixa de funcionar, é uma por vez. Nós temos também as áreas de troca de mensagens, filas e buffs. Memórias temporárias que, com o auxílio dos semáforos, permitem a transferência de estruturas de dados maiores entre as rotinas, tá bom? E aí, galerinha, nós temos mais um tipo de SO.
Esse SO ele tem um nome estranho mesmo, tá? Mas o nome dele é de nós sensores mesmo. São sistemas operacionais nós sensores, certo? Esse tipo de sistema operacional, ele não é tão simples da gente encontrar muitas coisas relacionadas a ele, tá bom? Quando a gente coloca aí na internet para a gente pesquisar sobre esse tipo de sistema operacional, vocês verão que vai estar muito mais associado a sensores, a utilização de sensoriamento. E é isso mesmo, tá? Tá certo? Lá naquele livro que eu disponibilizei para vocês, no nosso grupo do WhatsApp, aquela apostila, vocês vão perceber que existe um capítulo dedicado, tá, para esse tipo de sistema operacional. Então, de já eu dou a dica para vocês fazerem a leitura. Não é nem a metade de uma página. Então, dá para vocês fazerem a leitura direitinho, certo? Então, galerinha, é importante que a gente compreenda a diferença. A gente já falou dos embarcados, né? A gente já falou do tempo real. E agora nós iremos falar e discutir um pouquinho sobre os nós sensores, ok? Então, fiquem ligadinhos. Nós sensores, eles são normalmente dispositivos autônomos, equipados com capacidades de sensoriamento, processamento e comunicação. Então, normalmente, em um equipamento que tem um tipo de sistema operacional de nós sensores, você vai encontrar aí essas três capacidades. Capacidade de sensoriamento, a capacidade de processamento e a capacidade de comunicação. Tá bom? Quando esses nós são dispostos em redes, formam as redes de sensores. Os nós sensores, eles coletam dados, tá? E essa aqui é a principal função deles, viu? Coletar informações através dos sensores. Então, eu falei para vocês que o ar-condicionado não tem um sensor, que é o sensor de temperatura? Pois é. Então, isso daí, existe aí uma forma de controlar esse sensor, um software de sensoriamento. Existem vários outros tipos de sensores. Eu trouxe para vocês alguns exemplos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, os sistemas operacionais de nós sensores, eles coletam dados via sensores, processam localmente, processam aquelas informações naquele local, ou coordenadamente entre vizinhos, e aí depois que eles interpretam aquela informação, entendem o que está acontecendo, eles transmitem, eles enviam essa informação para algum lugar, né, onde é de interesse. Tem alguém esperando por essa informação, aí eles enviam. Como visto, um nó na rede ela tem essencialmente tarefas bem diferentes. Sensoriamento, por exemplo, de ambiente é um tipo. Sensoriamento muito comum hoje em dia. Antigamente era algo muito assim inacessível. Hoje em dia o sistema de sensoriamento ele está muito de fácil acesso. Os recursos estão mais baratos, tá? Processamento de informações e tarefas, também associadas com o tráfego dessas informações. Ah, tá aqui, ó, as imagenzinhas que eu fiquei de mostrar para vocês, tá vendo aí? Sabe aquele microcontrolador, aquele Arduino que eu mostrei para vocês anteriormente? Lá nos sistemas embarcados, aquela plaquinha? Pois é, aquela plaquinha, ela controla muita coisa. Esses aqui são alguns, poucos exemplos de sensores que a gente consegue controlar através daquela plaquinha. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês alguns que eu já conheço, que eu já tive a oportunidade de utilizar. Esse aqui, ele é o sensor de gás. Ele consegue medir o nível de gás que tem um ambiente. Esse aqui, ele é um sensor bem legal, que ele se chama LDR. Ele, normalmente, esse sensorzinho aí, ele é encontrado, adivinham onde? Não, eu não vou falar agora não, eu vou tentar ver se vocês adivinham. Aí vocês podem falar, professora, mas é difícil a gente adivinhar onde é que esta criatura é encontrada. Vou dar uma dica.
Normalmente nas nossas ruas, da nossa cidade, das nossas que vocês moram, normalmente existem vários desses sensores nas ruas. Existe, eles estão ali presentes, estão em algum local. Tentem imaginar qual é o local que eles possam estar. Esse sensorzinho bem aí, que depois eu vou explicar para vocês onde é que a gente encontra ele. Esse sensor aqui, ele é muito interessante. Está trazendo aí grandes transformações e possibilidades, principalmente para quem trabalha no campo, né, na terra. A gente vem falando tanto sobre cooperativas, sobre plantações, os recursos que podem ser explorados da melhor forma possível nos nossos ambientes. E esse sensorzinho aqui, ele é o sensor de umidade do solo. Então, tem muita gente que, por exemplo, tem a sua plantação, não quer ficar gastando água sem necessidade, quer ter uma plantação correta, que tenha o consumo correto de água. Então, utiliza esse tipo de sensor, cria um sistema inteligente de irrigação. Esse sensorzinho, ele é colocado na terra mesmo, a gente coloca na terra e ele vai ficar medindo o nível de umidade da terra. Eu não entendo de nível de umidade de terra. Os agrônomos é que se garantem nessas coisas. Mas eles têm um padrão, um nível de umidade que deve ter naquele solo para plantar determinados tipos, né, de plantações. Então, a gente define, a gente vai lá no agrônomo, pede a informação para ele, ele dá essa orientação, a gente pega essa informação e coloca onde? Nas nossas linhas de código. Então, a gente faz a nossa programação e define, olha Arduino, quando esse sensor bem aqui detectar que o solo está seco, você vai fazer o quê? Você vai mandar informação para aquela bomba de água. A bomba de água vai ser liberada e ela vai liberar água, vai aguar aquele solo até o sensor identificar que aquela umidade já está ok. Quando a umidade estiver ok, ele vai passar uma informação e a bomba é desligada automaticamente. Então, tudo isso é automaticamente. Já foi feita a programação, o programador fez a parte dele, o agrônomo fez a parte dele, a galerinha que trabalha na plantação fez a parte dele, e aí se torna um sistema inteligente, onde vai ser utilizado só o que é extremamente necessário de água. Isso é muito importante. Além disso, além desse controle, também com esse sensor dá para estudar muitas coisas, dá para fazer pesquisa nessas áreas, tá? Com esse tipo de sensor, porque ele capta informação. O legal dos sensores é porque eles captam informações reais, exatamente daquele momento que está acontecendo. E se o programador for bom, ele fez uma programação ainda para guardar essas informações em um banco de dados. E a gente consegue guardar, acumular essas informações. Essas informações não, esses dados, né? Lembrem-se lá dos dados que são processados e viram informações. Então, olha aí. Esse outro sensor aqui é o sensor de chuva. Ele consegue identificar a quantidade de chuva. Deixa eu ver se alguma pessoa... deixa eu ver se alguma galerinha colocou aqui a resposta. Quem souber aí o que esse sensor LDR faz, se quiserem aí adivinhar, podem tentar, tá bom? Já já a gente conversa sobre ele. Esse aqui, ó, é um sensor de chuva. Esse outro aqui é o sensor ultrassônico. O sensor ultrassônico ele é muito legal porque ele consegue medir a distância de objetos. Ele funciona através de ondas sonoras, né? Essas ondas sonoras inaudíveis, elas existem, mas a gente não consegue escutar. Ele envia uma onda sonora, quando a onda sonora bate em um objeto, ele retorna. E aí ele consegue te falar quantos centímetros você está daquele objeto. Muitos projetos que foram criados para deficientes visuais utilizavam esse tipo de sensor. Criaram já bengalas, né, com esse sensor, que quando a bengala estava próximo de um objeto,
ela tremia ou ela fazia lançava um sensor, né? Um sensor, uma ação sonora, e aí o deficiente visual conseguia entender que tinha já um obstáculo ali perto. Sensor que é fantástico. E aí, pessoal, o LDR, ele é o sensor que mede o nível de luminosidade. Falando assim de uma forma bem geral, tá bom? Bem geral mesmo. Não estou especificando aqui, porque aí a gente teria que ter uma aula só sobre eletrônica. Mas aqui, pessoal, esse sensor ele é encontrado nos postes da nossa cidade, das nossas cidades. Vocês já pararam para observar que chega um momento do dia que os postes ligam ou desligam, entre aspas, automaticamente? Eu não sei se vocês já se perguntaram alguma vez, né? Eu sempre, quando eu era criança, eu achava que tinha alguém que ligava e desligava os postes. Eu ainda achava que tinha esquecido alguns postes ligados, porque tinha alguns postes que ficavam ligados e de outras ruas ficavam desligados. Aí eu não entendia muito bem. Mas é porque aqueles postes, eles possuem um sensor, que é esse sensor que mede a luminosidade. Enquanto tem luz, ele fica desligado, ou então ele liga bem fraquinho a lâmpada. Quanto mais escuro está, mais claro, né, mais forte, no caso, a luz fica. Então, esse sensorzinho aqui, ele está muito presente no nosso dia a dia. E lógico, dá para fazer muitas aplicações com eles, tá bom? Então, eu trouxe para vocês esses exemplos, para vocês perceberem também que esses tipos de sistemas operacionais que acabam controlando os sensores, eles são importantes. E eles têm 3 etapas de verdade. Tem a etapa do sensoriamento, que é a detecção das informações. Se lembrem lá do exemplo do sensor de umidade do solo. Esse sensor capta o nível de umidade do solo. Esse é o primeiro momento, tá? Que é o sensoriamento. Aí tem a parte do processamento, que ele pega aquela informação e joga para o processador. Joga lá para o Arduino. Aí o Arduino vai entender. Ah, não está na hora de ligar a bomba. Então, o que ele fala? Ele não manda informação para a bomba. Mas chega um momento que precisa liberar água. Aí ele vai e manda informação para a bomba de água e a bomba de água envia a água para o solo. Então, ele tem essas 3 etapas: sensoriamento, processamento e comunicação, tá bom? Os nossos sensores, eles podem ser imaginados como pequenos computadores. A gente pode sim considerar eles como pequenos computadores, extremamente básicos, se comparados aí com os computadores que nós temos acesso, que são os computadores pessoais. Eles usualmente consistem em uma unidade de processamento com capacidade limitada, de memória reduzida, um ou mais sensores, dispositivos de comunicação. Normalmente esse sistema de nossos sensores, quando ele é criado, ele possui, né, um ou mais sensores, dispositivos de comunicação, uma fonte de energia. Podem ser adicionados ainda outros componentes, como, por exemplo, alguns dispositivos que até permitem um sistema de localização, entre outros, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Pronto. Então, os novos nossos sensores, esses novos sistemas nossos sensores, eles apresentam um tamanho de alguns centímetros, são pequenininhos, tá? Não são sistemas grandões, não. Eles normalmente são bem pequenos. No entanto, nas RSSFs podem existir nós de diferentes dimensões, nós microsensores, apenas sensores maiores ou uma composição envolvendo vários tipos, tá bom? Essa também é uma outra característica desse tipo de sensor, desse tipo de sistema operacional. Então, aqui a gente conversou até agora que existem sistemas operacionais onde o seu processamento é muito diferente uns dos outros. Vai depender muito do hardware que esteja sendo utilizado, né? A gente começou a observar que tá bom,
existem vários componentes, existem vários hardwares que utilizam sistemas operacionais, mas eles são muito diferentes de acordo com a aplicação, tá bom? Então, a gente tem que sair da nossa aula de hoje entendendo que sistema operacional, pelo amor de Deus, não é só o Windows, Linux e macOS, tá? Porque isso aqui normalmente a gente aprende, né? A gente aprende no curso básico. Lá no curso básico de informática básica, a gente aprende isso, que o sistema operacional é o Windows. O Windows, ele é sim um SO, mas ele é só um tipo de diversos, né, de vários outros tipos de SOs que existem. E o Windows, ele é um tipo de sistema operacional para computadores pessoais. Então, ainda tem isso, né? E aqui a gente está vendo várias e várias outras classificações de SO. Você já sabia que um relógiozinho eletrônico tinha um sistema operacional? Responde aqui para mim no chat. Você já sabia que uma calculadora, você poderia até saber que ela tinha um programa, mas sabia que era um sistema operacional, algo que controlava uma calculadora? Você sabia, por exemplo, que era um sistema operacional que tinha lá dentro do seu micro-ondas, ou então de um relógio digital, ou então de uma TV? Você já sabia, você tinha essa dimensão que era um sistema operacional, esse tal SO que a gente tanto conversa nas aulas? Né? Me fala aqui o que é que vocês acham, né? O que era que vocês sabiam, né? Se vocês já sabiam que era isso mesmo, se vocês pelo menos imaginavam, né? Se vocês já tinham se perguntado como é que esses componentes funcionavam. Porque eu sempre fui de me perguntar e me questionar como era que as coisas funcionavam. Eu não sei se é loucura da minha cabeça, mas eu sempre tive essa curiosidade de saber por que as coisas funcionam desse jeito, né? Você já parou para se perguntar por que o controle da televisão consegue identificar que quando você clica no mais, ele consegue aumentar o volume da tua TV? Por que quando tu clica no botão de desligar, ele consegue entender que é para desligar a TV? Tinha que ter alguma coisa por trás, né? Tinha que ter alguma coisa, alguma inteligência que fizesse com que a TV entendesse isso. E aí agora a gente entendeu que é um SO, é um sistema operacional, mas no caso da TV embarcado, tá? E aí a gente aprendeu, a gente andou aí pelos sistemas operacionais pessoais, pelos sistemas operacionais de máquinas de grande porte, que são servidores. Nós já passamos aí pelos sistemas operacionais embarcados, pelos SOs de tempo real, pelos SOs de nós sensores, e agora nós chegamos no outro, que são os sistemas operacionais de cartões inteligentes. E aí, antes da gente entrar nesse tema, eu queria saber com vocês, o que vocês acham, na ideia, né, na opinião de vocês? O que é que vocês acreditam que é esse sistema operacional de cartões inteligentes? Será que vocês conseguem me dar um exemplo? Um exemplo de equipamento, de componente, né, de equipamento que utiliza esse tipo de sistema operacional? Eu vou dar um minutinho para vocês. Um minutinho, que a gente ainda está com tempo e a gente consegue fazer essa investigação ainda. Um minutinho não, vou dar 2 minutinhos para vocês. Para vocês discutirem aí em conjunto o que vocês acreditam que seja esse tipo de sistema operacional de cartões inteligentes. Tá bom? Então, ó, 2 minutinhos aí na tela para vocês, galerinha.
Pronto, galera. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O pessoal de Nazaré do Piauí estão assim extremamente nativa. A galerinha de Nazaré do Piauí, eles colocaram algumas opiniões sobre o que são esses sistemas operacionais de cartões inteligentes. Aqui nós temos, por exemplo, são cartões dotados de processador e memória, realizam internamente as operações e suportam um volume de dados, que aí os alunos que falaram, né, que participaram aqui desse momento conosco, foi a Gleiciane, o Carlos e a Isnaira, né? Isnaira. Pronto, de já eu gostaria de agradecer os alunos e os professores mediadores, tá bom? Pelo suporte. Então, olha aqui, pessoal, vamos investigar agora, então, se vocês estão corretos. Mas eu acho que a resposta de vocês tem muita coisa correta, viu? Tem muita coisa que faz sentido. Eu acho que vocês estão de parabéns. Vamos ver? Olha aí, galerinha. Os cartões inteligentes, também conhecidos como smart cards, né? Olha aí. O cartão inteligente, que também é conhecido por smart card, é um cartão que geralmente assemelha-se em forma e tamanho a um cartão de crédito convencional, de plástico, com tarja magnética. Se assemelha bastante. Além de ser usado em cartões bancários e de identificação pessoal, é encontrado também nos celulares e também no chip localizado normalmente atrás da bateria. Tá? Olha aí. Definição. Vamos observar também a diferença é que ele possui a capacidade de processamento, pois está embutido dentro dele um microprocessador. Então, imaginem aí, um cartãozinho pequenininho, fininho, que consegue fazer tantas coisas, ele realmente precisa de algo pequenininho, tá? Um microprocessador e memória, que armazena vários tipos de informação na forma eletrônica. Então, a galerinha de Nazaré que falaram, ó, que ele realizava processamento, que ele tinha memória para guardar informações, estão corretíssimos. Ambos com sofisticados mecanismos de segurança e cada vez maior o número de cartões de crédito que utilizam essa tecnologia dos cartões inteligentes, porque possibilitam a maior segurança nas transações, tá bom? Esse tipo de tecnologia, ele iniciou, né? Ela foi criada lá em 1977. Então, eu quero que vocês olhem um pouquinho, né? Vejam aí o momento da história, em 1977. Como era que estavam a evolução dos computadores? Nós não tínhamos computadores tão modernos quanto nós temos hoje em dia, mas a tecnologia já iniciou desde 1977 por este francês, né, Michel, onde cria aí o seu primeiro cartão inteligente, tá? Os cartões inteligentes, eles possuem algumas aplicações, como nós encontramos esse tipo de sistema operacional, que é o sistema operacional de cartões inteligentes, nós encontramos esse tipo de sistema operacional em cartões de crédito. Então, praticamente todos os cartões de crédito hoje em dia que se prezam, tá? Das empresas que trabalham com esses tipos de cartão de crédito, eles utilizam esses tipos de sistemas operacionais. Sistema operacional que preza aí pela segurança e pelo bom funcionamento desses componentes. Outro tipo de equipamento eletrônico, outro tipo de componente eletrônico que utiliza esse sistema operacional são os chips de celulares. Eles estão muito modernos hoje em dia, estão cada vez menores, têm um poder aí de processamento muito maior, tá? E aqui, galerinha, dentro desse, ó, aqui nós temos até aqui uma figura, né, desses smart cards, onde nós temos várias informações sobre o cliente, por exemplo, dentro de um chipzinho desses. Nós temos também outras informações, como os cartões de identificação. Já viram aqueles cartões onde, quando você chega em algum local, você coloca perto, aproxima, ele já traz a liberação para você entrar em determinados locais?
É porque ali dentro daquele cartão tem um software que identifica que você está liberado para ter aquele acesso, tá bom? Então, é uma outra forma da utilização de cartões inteligentes. Software, né? Sistema operacional de cartões inteligentes, certo? E qual a parte da indústria e da sociedade que utiliza esses tipos de mecanismo? Ah, pessoal, são inúmeras, tá? Hoje em dia, grandes empresas de telefonia, bancos, lojas, em muitos lugares utilizam esse tipo de sistema, principalmente quando querem aumentar a segurança, tá? Aumentar a segurança. Como este tipo de SEO pode se relacionar com a sua profissão ou na solução de problemas? Esse SEO ele pode otimizar diversas funções dentro da engenharia, por sua praticidade e agilidade, podendo aí melhorar e facilitar as transações bancárias. Porque se ele tem dentro dele características do usuário que falem, olha, espera aí, esse usuário aqui, ele está liberado para acessar esse sistema. Não, esse usuário aqui não está. Então, isso torna as transações bancárias mais rápidas e, principalmente, que é um dos principais focos dos bancos, é a segurança. Até mesmo porque hoje está tudo digital, né? E aí, galerinha, existem ferramentas e recursos que só liberam o usuário ter acesso a determinadas informações a níveis bancários também, tipos de clientes muito diferentes, né? Eles acabam tendo um tipo de cartão que tem esse mecanismo de segurança, tá bom? É uma outra característica também. As aplicações mais comuns dos smart cards são os cartões de crédito. Os cartões de crédito é um exemplo. O dinheiro eletrônico, os sistemas operacionais que são envolvidos aí com a segurança da informática. A comunicação sem fio também é um outro local que você vai encontrar exemplos de sistemas operacionais de cartões inteligentes, sistemas de fidelização e de controle de passageiros, sistemas bancários, televisão por satélite e identificações também de governo utilizam esse tipo de tecnologia, tá? Os smart cards eles podem ser usados como um anexo do leitor de smart card a um computador pessoal para autenticar um utilizador. Então, antes de você ter acesso a alguma tecnologia, ele vai querer se certificar se realmente você é a criatura que realmente tem acesso, tá bom? Os navegadores da web também podem utilizar esse tipo de tecnologia. Um sistema operacional de cartões inteligentes, eles também contém mais informações do que, por exemplo, um cartão de banda magnética, tá? Ou seja, é um mecanismo que tem muita informação importante, tá certo? E aí, galerinha, para encerrar nossa aula de hoje, eu queria que vocês se recordassem de tudo que nós conversamos, os diferentes tipos de SEOs, as diferentes utilizações. Lembrem-se, tá? Um sistema operacional de computador pessoal é totalmente diferente de um sistema operacional que a gente encontra em um micro-ondas, que a gente encontra dentro de uma calculadora, que a gente encontra, por exemplo, em equipamentos médicos, porque cada um precisa de um processamento diferente, tá bom? Galerinha, a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Um forte beijo, um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.